everybody! How are you today? E aí, como estão todos hoje? E aí, prontos para nós fazermos nossas atividades? É isso mesmo, people. Vamos relembrar um pouquinho do assunto que nós vimos anteriormente. Então, olha só, o que nós vimos na aula anterior foi daily routine, rotina, wake up, get up, brush the teeth, go to school, etc. E também adverbs of frequency. Então, esse foi o nosso assunto que a gente vai dar uma relembrada hoje através das nossas atividades. Então, vamos começar? Bem, vocês acabaram de ver, não é? O assunto que nós vimos na aula anterior e essas atividades são referentes a estes assuntos, tudo bem? Então, gostaria de chamá-los a participar lá no chat, tá? Podem colocar suas respostas. Mas, teacher, eu estou com tanta dúvida. Não tem problema, gente. Como eu falei ontem, né, na aula anterior, eu disse que quando vocês começam a escrever algo, né, você já começa a fixar aquilo, certo? Então, toda vez que você para, né, sai da inércia e faz alguma coisa, você começa, né, a processar aqui no seu cérebro alguma coisa, tudo bem? Começa a trabalhar o seu cérebro. O importante é você colocar lá suas respostas, seu comentário, a sua opinião, tudo bem? Mas sempre com muito respeito. Vamos dar uma olhada, então, na nossa primeira pergunta. Então, olha só, acompanhem comigo. A questão número 1 pede o seguinte: marque a alternativa correta de acordo com a imagem, ok? Então, você vai fazer a leitura de imagem aí para poder descobrir qual é a resposta certa. Então, você tem essas opções, ok? E você vai marcar de acordo com a leitura que você vai fazer dessa imagem que está aí na tela para vocês, certo? Então, participem bastante, quero ver a resposta de vocês, vou estar lá acompanhando o chat, tá bom? Então, até daqui a pouco.
E aí, prontos para nós vermos a nossa resposta? Olha só, estou gostando, congratulations aos students que estão participando, não é? A Alcimara já está respondendo ali, o Érico já respondeu, o Raimundo, o Eudes, Yasmin. Thank you so much. Muito bem, gente, vão respondendo. Depois vocês conferem as suas respostas, certo? À medida que eu for comentando aqui, vocês podem mudar essa resposta depois, não tem problema nenhum não, tá? Vamos dar uma olhada. Essa questão é interessante, porque ela pede para que você analise a imagem. Então, olha só, você tem aqui essa imagem, certo? Desse grupo de jovens, né? Estão com as suas mochilas aí, estão caminhando para algum lugar. Observe que na frente aqui no corredor, não é? Do lado esquerdo dessa imagem, você observa alguns armários, não é? Uns armários de ferro, ok? Então, quando você olha a imagem, você analisa, você tem uma ideia mais ou menos do que se trata. Então, essa é a ideia aqui desta questão. Vamos analisar então aqui comigo. A opção da letra A diz assim, they go to bed. They, né? O pronome pessoal, eles ou elas, certo, people? Em seguida, você tem aqui o verbo go to, que você já sabe que é o verbo ir para. A mesma coisa acontece aqui, ó, they go to, né? Eles vão para. Só que na letra A você tem bed, que é a palavra cama, e a letra B, school, escola. Na letra C você tem they have lunch, né? Que é o verbo almoçar. Na letra D, novamente they, eles ou elas, a mesma coisa é, they take a shower na letra D, e na I, wake up. Lembra-se o que é take a shower? Isso mesmo, tomar banho lá no chuveiro. E wake up, acordar, abrir os seus olhinhos, né? Ver o que está acontecendo aí no mundo lá fora, ok? Então, a maioria das respostas aqui dos nossos students foi na letra B, ok? Muito bem, vamos então conferir se é isso mesmo. Vamos passar para a nossa resposta. Congratulations, letter B, people! Então tá aqui, vocês podem observar que são jovens, né? Todo mundo com a mochila aqui nas costas, certo? Eles estão a caminho da school. They go to school, eles vão para a escola. Então vocês analisaram essa imagem e escolheram o verbo que se adequa, né? Que é a realidade dessa imagem aí, no caso que é o go to. Lembrando, gente, que o verbo go to é ir para, tudo bem? Então, quando você quiser trocar o local, é só mudar aqui atrás, ó. Aqui é go to school, aqui já mudou. Go to bed, ir para a cama. E assim por diante, eu quero ir para outro lugar, então você só faz trocar aqui no final, tudo bem? Então, bem simples quando você for utilizar esse verbo. E agora nós vamos dar continuidade, vamos para a questão number 2. Então, na questão número 2, diz o seguinte, quais as opções abaixo por orientações da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, passou a ser uma atividade diária? Então, analisem bem as opções e daqui a pouquinho a gente conversa novamente. Bye!
Hello again! Olha só, gente, cadê vocês, hein? Pode colocar a resposta aí nesse chat, viu? A Yasmin, por favor, muito obrigada, thank you so much. O David salvou a pátria também, very good. Já colocaram a resposta deles também, não é? Vamos conferir, esse tá fácil, hein, people? Presta atenção aqui junto comigo, vamos olhar. Olha só, então quais as opções abaixo? Por orientações da Fundação de Vigilância em Saúde, vocês já ouviram falar muito, né? Nesse nome, FVS, passou a ser uma atividade diária. Vamos analisar cada um dos itens aqui, não é? Então, na letra A nós temos wash my hands, está aqui o verbo, né? Sempre iniciando aqui com o sujeito, ó, todos eles têm o mesmo sujeito, I, que significa eu, certo? Seguido do verb. Esse verbo que vai matar a charada aqui para vocês. Então, wash my hands. Que verbo é esse, people? É o verbo lavar, ok? Vou dizer os outros verbos também. Drink é o verbo tomar ou beber, não é? Play, o verbo brincar, jogar, depende do que você vai colocar aqui. Eat, o verbo comer, sleep, dormir. Bom, vigilância em saúde, a gente está falando muito do Covid agora, não é? Será que algum desses se encaixa nesse perfil do Covid? Qual é a atividade diária que nós temos que tomar cuidado e fazer, não é? Todos os dias, ou sair e voltar da rua. Que atividade será essa? Wash, drink, play, eat or sleep. Qual dessas atividades? Então, a primeira nós temos wash my hands. Palavra hands, mãos. Drink water, tomar água. Chess, ok? Dominó. Sandwich, né? Sanduíche. Earlier, cedo. Então, vamos dar uma olhada então na nossa resposta, nossa answer. Então, aqui nós temos, não é? Primeira opção, wash my hands. Wash my hands, lavar as minhas mãos. Então, nenhum dos outros verbos se encaixa, não é? Nesse perfil que a gente está falando tanto, né? De Covid agora, nós temos que fazer essa atividade diária, lembrar sempre, lavar as nossas mãos. Não que é isso que nossa vigilância e saúde está sempre pedindo para a gente fazer. Wash our hands, lavar as nossas mãos. Então, fiquem atentos, né, para essa atividade, é uma atividade diária, certo? E lembre-se de fazer uma rotina sobre isso mesmo. Certo, people? E quem participou, thank you so much, não é? Olha, o Érico, a Ludmilla, agora apareceram, né? Muito bem, thank you so much. A Patrícia também respondeu, very good. Vamos agora para a terceira questão. Olha só, presta atenção, hein, gente? Vamos lá. Na questão number 3, ordene as palavras abaixo, escolha a opção que você acha correta. Vamos ver. Então, você tem aqui a palavrinha often, how, go to the cinema, do you. Então, você vai organizar essas palavras em uma pergunta. Então, qual dessas opções aqui organiza corretamente essas palavras formando uma pergunta? Então, analisem bem, daqui a pouco a gente conversa novamente. Bye!
Dessa vez vocês ficaram caladinhos, não é? Fiquem atentos mesmo, viu, people? Vamos dar uma olhada. Vocês perceberam que nessa pergunta você tinha que organizar cada uma dessas palavras, certo? Para formar toda essa pergunta. Vamos analisar aqui junto comigo, então. Olha só, gente. Realmente, esse tipo de pergunta é pergunta pegadinha, acontece mesmo bastante, para que você fique pensando e acabe se confundindo mesmo, certo? Então, você tem a palavra often, ok? Que significa muitas vezes. O how, ok? Como. Go to, olha o nosso go to de novo aqui, o verbo ir para. Dessa vez, qual é o local? Go to the cinema, ir ao cinema, um outro local diferente, né? O mesmo verbo ir para, que a gente viu na questão anterior. E aqui o verbo auxiliar, para fazer a pergunta, né? E o sujeito da frase, you, que é você. Então, todas essas perguntas aqui, você tem o how iniciando. How, ok? Então, o que você tem que prestar atenção, gente? Aqui você tem um adverb of frequency, que é o often, muitas vezes. Então, toda vez quando você for utilizar, né, esses verbos de frequência, eles vão aparecer aqui, ó, nesse cantinho, tudo bem? Logo depois do how, certo? Então, aqui nessa já está fora, porque não tem o often. Lá na letra C também já está fora. Essa aqui também está fora. Essa aqui pode ser, ó. Olha, o often apareceu aqui, certo? Mas qual será a diferença entre este aqui ou este aqui? Então, este está na ordem certa. O advérbio vem logo depois dessas palavras que a gente chama de palavras interrogativas, que formam uma pergunta. Então, qual a diferença entre eles? Vamos ver aqui. Observe que nessa última, o meu verbo auxiliar está aqui no final, junto com o sujeito. Bom, em geral, o sujeito sempre aparece logo no começo da pergunta. Então, provavelmente, nós vamos ver a resposta da letra A. Mas vamos conferir? Tem gente que marcou letras diferentes aí. Teve gente que respondeu A, tem gente que respondeu a letra C. Vamos dar uma conferida na resposta, então. Então, olha só, people. Então, a letra E foi descartada. Por quê? Porque a ordem, como eu falei para vocês, não é? O nosso advérbio aparece logo depois dessas palavras que a gente chama de palavras interrogativas, que nós utilizamos para fazer perguntas, ok? Depois, quem vem? O verbo auxiliar, que é o do, no caso, concordando com o you. E aí segue a ordem que a gente já conhece. Verbo principal e complemento. Tudo bem? Aqui houve uma troca, não é? O auxiliar foi lá para o final junto com o sujeito. Não é essa ordem que a gente tem na língua inglesa, tudo bem? Então, thank you so much. A gente vai agora para a nossa próxima question. Vamos ver. Questão número 4. Olha lá, fiquem bem atentos a essa questão. Marque T, true, verdadeiro, né, para verdadeiro, e F, false, para falso, nas sentenças que possuem, tem, que aparece, advérbio de frequência, ok, people? Então, vocês vão analisar aqui as frases, vão marcar true or false nas frases que tem que estar aparecendo advérbio de frequência, ok? E depois, vocês vão lá na outra cartela e vão marcar direitinho qual foi a opção dessas que você, né, encontrou, entre o true e false. Então, até daqui a pouquinho. Bye!
Hello again! E aí, prestaram bastante atenção para responder? Olha, o único salvador da pátria dessa turma aqui, Fabian, thank you so much, viu? Respondeu a letter E. Vamos conferir então, né, people? Olha só, eu pedi para que vocês prestassem atenção quais são as frases que têm o advérbio de frequência, certo? Vamos identificar então quais que tem? Vamos lá. Então, nessa primeira frase aqui, ó, he, sujeito, todas, né, iniciando com sujeito aqui, they, she. Logo depois do sujeito, você tem a palavra always, é advérbio de frequência? Yes. Aqui, I sometimes, advérbio de frequência também, people? Eat fruits, também tem aqui advérbio. You study after classes. Opa, aqui depois do sujeito eu tenho logo um verbo, não é? Então, não tem nenhum verbo, nenhum advérbio aqui no caso, né, dessa frase. Na próxima você tem they never, never, advérbio de frequência? Yes. E a próxima, she reads before going to bed. Então ela lê um pouco antes de ir para a cama. Ok, ela lê, faz essa atividade, mas qual é a frequência que ela lê? Sempre, nunca, algumas vezes? Então, esse daqui não tem o nosso adverb of frequency. Então, vamos verificar direitinho as respostas aqui, né, na nossa frase. Vamos dar uma olhada. Então, aqui nós temos as opções, não é? E a resposta ficou, vamos lá. A letter D, ok? Letter D. Gente, esse tipo de pergunta também é para atrapalhar vocês, certo? Porque eles dão várias frases para vocês analisarem e cada uma vocês têm que prestar bastante atenção. Então, nas que a gente acabou analisando, não é? Essas duas primeiras aqui tinham advérbio de frequência, essa aqui já não tinha, não é? Essa aqui, ok, e essa última já não tinha advérbio de frequência. Então, quando vocês forem analisar as suas frases, vocês têm que tomar bastante cuidado, certo, people? Então, analisem sempre bem, não fiquem nervosos, vão lendo com calma, certo? Sempre olhando o tempo, mas não precisa ficar nervoso, você tem que ficar atento, tudo bem? Bom, então, thank you so much pela participação de todos hoje. See you and bye bye. A sua aula continua no próximo vídeo.